Eles colocaram, o Pedro me colocou, que tem um tempinho depois que a gente entra ainda, que tem como se fosse um atraso, ainda demora um pouquinho para a gente aparecer, né? Isso entra pelo Facebook, é isso? Isso. Deixa eu ver se eu tenho Facebook. Antigamente eu tinha, mas eu enchi o saco do Facebook. Já tem gente nos vendo, a gente ainda está naquele finalzinho do delay, né, do atraso, mas já tem gente vendo, olhando a gente. É bom que a Fernanda sinaliza, né, e a gente fica mais atenta. Bom, já estamos ao vivo, felizes, né, por estarmos aqui, reunidas. Eu mais do que todas, porque sou fã, né, sou admiradora, e tenho como parte da minha formação as convidadas que aqui estão. Me sinto, inclusive, até emocionada, né, por estar nesse papel, né, tão importante, tão relevante na temporada que a gente está vivendo, né? Então, como a gente tem feito nesses nossos encontros, eu queria saudar as pessoas que estão chegando, dar uma boa tarde, agradecer pelo prestígio da presença, né? Eu sou Alessandra Maletsky Ramazzini, eu faço parte, componho a equipe do SEDECA. A gente trabalha com um projeto de justiça restaurativa e desenvolve, assim, tarefas e atividades que são do nosso coração mesmo, né? Num aspecto, numa dimensão comunitária, para adolescentes e famílias, e com um mote, né, mais importante do trabalho que o SEDECA realiza, né, há 10 anos. Então, a gente tem aqui hoje a oportunidade, né, de estar reunidas para um tema excepcional, né, para uma mesa composta brilhantemente, né, com uma chamada sobre os 30 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente hoje, então, fala sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, né, e com a escola no papel socializador e preventivo, a ameaça e a violação de direitos. Quantos temas cabem nesse tema, né? Muitas questões que a gente vai poder ouvir, aprender e desenvolver, construir entre nós aqui também, encontrar novos sentidos, né? E nesse momento a gente agradece a todos que participam, em especial a equipe do SEDECA, RJ, que é uma equipe muito trabalhadeira, né? Por essa ação, e os parceiros, né? Os apoiadores, Kio, Misério, São Martinos, KNH, Família Mendes, que vem apoiando o SEDECA e permitindo, né, facilitando que as nossas ações aconteçam. Então, sem mais delongas, vamos às apresentações, né, das palestrantes, das queridas participantes de hoje. Professora Lígia Maria Costa Leite, ex-presidente do SEDECA RJ, diretora e cofundadora da Escola Tia Seata, uma escola para alfabetização de meninos de rua, né, com uma data de 1983 a 1990, atual professora do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e do mestrado em Gestão de Programas e Serviços de Saúde da Universidade Selma, no Maranhão. E a professora Esther Arantes, psicóloga, doutora em Educação pela Boston University, professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ambas associadas do SEDECA, né? E com uma participação especialíssima hoje. Então, eu convido ambas, né, a darem a sua saudação inicial para que a gente possa dar início logo após a nossa apresentação de hoje. Professora Lígia. Boa tarde, Alessandra. Não precisava elogiar tanto, senão vou ficar em vida. Eu sou uma pessoa simples, né? Ninguém me chama de professora. Todo mundo, apesar da minha idade, me chama de Lígia.
E eu estou muito feliz de ter contribuído um pouquinho com o SEDEC, o período que eu fui presidente, e acho que a equipe é maravilhosa, e esse seminário de 30 anos do ECA é fantástico. Pena que a minha vida profissional não dê tempo de eu ver todas as lives que eu me encontro, tenho vontade, vamos dizer assim. Mas eu acabei de entrar no Facebook do SEDEC e vi que está tudo lá, né? Então eu posso ver algumas coisas depois. Muito bem, professora Esther. Ah, Mania minha, tá? De falar, professora, mas eu acho que é uma forma de eu honrar a presença de vocês também aqui hoje. Não precisa me honrar tanto, mas... Bom, a Esther me conhece desde o mestrado, sabe que eu sou completamente oposta a essas formalidades. Você também, né? Sim. Esther também. Sim. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, do SEDECA para estar nessa live tão importante, direito à educação. Quero cumprimentar minha colega, né, amiga do SEDECA, Lígia, Alessandra, e também a Fernanda, né, que está lá nos bastidores organizando a live, né? E eu acho que nesse início aqui, né, quero saudar os presentes, acho que vamos poder ter um diálogo depois, né, que a gente se apresentar, isso tudo é importante, mas eu quero também lamentar, né, nesse dia de hoje, as mais de 81 mil mortes por Covid-19, né? Nós não precisaríamos estar com tantas mortes, né? Muitas teriam sido evitadas e ainda poderão ser evitadas, fossem outras condições que estão sendo dadas, né, ao povo brasileiro. Sabemos que, às vezes, não tinha no começo nem máscara, nem álcool gel, muitas famílias sequer têm água para lavar as mãos, sabão, e, às vezes, os hospitais não tinham leitos, não tinham respiradores, às vezes não tinha sequer remédio e equipe médica. Então, a gente está passando por um sofrimento muito grande. Eu quero lamentar tudo isso e, ao mesmo tempo, me solidarizar com as famílias, né, pela perda de entes queridos. E, obviamente, depois falaremos nisso, né, certamente, eu e Lígia e os participantes, no que isso impacta as crianças e os adolescentes. Muitos, provavelmente, perderam familiares, né? Às vezes perderam a mãe, perderam o pai, perderam um irmão, um tio, um primo, um coleguinha. Como é que nós vamos viver esse luto e ajudar as crianças? Nós, educadores, nós, professores, as escolas, todos nós, né? Como é que a gente vai viver tudo isso e ajudar as crianças também a passar por tudo isso? Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que tem que comemorar mesmo, mas até por honra ao Estatuto, né, que fala do direito à vida, do direito à educação, a gente tem que fazer menção a isso aí. Mas, no mais, eu espero que a gente tenha uma boa conversa, útil, solidária, né? Com esse público tão maravilhoso que certamente está nos ouvindo. Obrigada, hein, Alessandra. Então, somos todos bem-vindos e eu gostaria de registrar que assim, foi bastante importante, né, você ter lembrado, porque funciona como um protocolo de saúde, né? A gente abrir o nosso encontro. A gente vive um luto, né? Com inúmeras perdas, irremediáveis perdas, e é importante que a gente considere isso. A gente está vivendo uma pandemia, e alguns em quarentena, e ressignificando, né, muitas das questões que eram normais na nossa rotina. Ampliando o olhar, né, para muitas. Então,
registrar essa importância desse protocolo, né, como um aviso de saúde, a gente sempre lembrar, né, nos nossos eventos disso. Lembrar que o SEDECA se empenhou muito para que esse mês tivesse relevância, né, como sempre tem em todos os meses do ano, mas nesse em especial pela data. Então, a gente já abordou temas como a prevenção, né, ser um dever de todos, o direito à liberdade, todas as dimensões, né, o direito à vida, falamos sobre o SINASE, e ainda vamos desenvolver mais temas, a convivência familiar. Hoje a gente vai ter o enfoque na educação, e eu fico muito feliz de ver participantes da SEDUC, participantes de todo o território nacional já conosco, aqui presentes, né? E um último registro, não menos importante, talvez o mais importante deles, é que hoje é aniversário da nossa presidenta, né? A América hoje comemora mais um ciclo. Parabéns, América. Então, a gente queria deixar registrado. Parabéns, América. Então, assim, agradecendo novamente, né, as nossas falas, a oportunidade de a gente estar aqui, eu passo a palavra para a Lígia, para que a gente possa iniciar, então, essa nossa temática, que é relevante e bastante profunda, né? A gente tem um tema aí integral, né? Direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à escola no papel socializador e preventivo, ameaça e violação de direitos. A palavra com Lígia. Bom, gente, boa tarde, obrigada pela assistência de quem estiver nos vendo, obrigada ao SEDECA também. Eu queria começar, eu fiz um PowerPoint, que a Fernanda vai botar, mas antes eu queria corroborar as palavras da Esther, mas eu vou dizer uma coisa ao contrário do que ela disse. Nós não estamos comemorando 30 anos do ECA, nós estamos descomemorando, porque o ECA ainda não foi implantado como deveria ser. Caso fosse, a gente não teria tantas pessoas na rua, tantas mortes, já foi comprovado o número de mortes no Brasil. Como é que eu vou te dizer? O número de mortes por armas de fogo é o maior país no mundo, segundo a TV Globo, e eu acredito que é capaz de ser mesmo. E comemorar também um pouco o que o Supremo Tribunal Federal fez, que foi proibir entrada nas comunidades e favelas de policiais, o que diminuiu o número de mortes nesse último mês. Esse último mês diminuiu o número de mortes, ou seja, a polícia mata mais do que o não polícia. Bom, então, não sei se a Fernanda vai poder botar meu PowerPoint aí. Eu disse para ela que eu prefiro botar um PowerPoint, porque na minha idade a gente pode escapulir as falas, então eu resolvi escrever alguma coisa. Bom, a escola, todos nós sabemos que ela tem um direito, um papel socializador e preventivo à ameaça e violação dos direitos. Todos nós sabemos disso. Pode passar, Fernanda. A adolescência, como diz Rubem Alves, eu acho maravilhosa essa definição, eles vivem a síndrome do Sansão, numa alusão ao herói grego que tinha força, mas a força não era dele, era do cabelo dele. E quando Dalila cortou-lhe a cabeça, né, cabeleira, a força acabou. Então, Rubem Alves diz que a força de Sansão é como uma perturbação mental que leva os adolescentes a identificar o crescimento dos pelos pelo seu corpo. O crescimento dos pelos pelo seu corpo como o crescimento da sua força. Dessa maneira, eles acabam se julgando superiores ao mundo, aos pais, aos adultos, professores e tudo mais. Para eles, os pais são lentos e ultrapassados, tudo que fala besteira. Pode ir, Fernanda. Bom, eu coloquei alguns indicadores de risco e proteção durante a passagem da adolescência. Laços familiares seriam um indicador de proteção, mas eu quero fortalecer que não é o que a imprensa diz. Você tem que ter diálogo e volta e meia você está escutando a rádio, uma psicóloga falando sobre a relação
adolescente, família. E tem que ter diálogo, tem que ter diálogo. O diálogo não é uma mágica. Ele não se dá como uma mágica, dizendo, não pode fumar maconha, não pode sair de noite sozinha na rua, não pode usar saia curta. Isso não é diálogo. Isso são regras que são colocadas. O diálogo significa o pertencimento. E significa também pontos de identidade, de identificação, que vem desde a infância, entre a família, dentro da família. E não pode ser, o laço familiar não pode ser adquirido apenas no momento da crise. Até poderá, se houver todo um acompanhamento terapêutico nessa fase, né? Coisa que a escola não ajuda demais. Outro indicador de proteção seria vínculos com outras instituições. No caso aqui, que na realidade, instituições que podem gerar uma sustentação psíquica, como um professor. Tem professores que são tão admirados pelos alunos que o aluno muda significativamente o comportamento diante de um diálogo que ele faça com o professor. Outro indicador de proteção, indicador de proteção de risco simultaneamente, é o desejo que ele tem de ser aceito e acolhido. E, ao mesmo tempo, o medo que ele tem de não ser aceito e acolhido. Isso é outra coisa que ocorre na adolescência. Adolescentes, eles têm medo de tudo. Eles fingem que não têm, mas têm. Bom, um indicador de risco grande são as dificuldades de aceitação social. Que, como uma bola de neve, quanto menos acolhido ele é, mais agressivo, transgressor e ousado ele fica. E, por fim, os especialistas. Cada especialista tem isso daí, como a gente trabalha. Eu trabalho no Instituto de Psiquiatria e tento organizar a visão desses especialistas. Eu vejo que a medicina quer dar remédio. A psicologia, lá, então, tem muito psicólogo lacaniano que acha que atender é ficar mudo, esperar a demanda do paciente. E o menino pobre, negro, adolescente, não aceita isso. A questão do direito, prende e leva para o Degase. A educação, a escola que não ensina, e aí vai. Cada um tem a sua especificidade e acha que daquele jeito vai resolver tudo. E não é assim. Você tem que ter uma articulação transdisciplinar entre as diversas áreas, com um foco no adolescente para poder ter isso. Pode passar, Fernanda. Bom, a escola pública, né? Ela não consegue escolarizar a grande maioria dos seus alunos. E, entre outras razões, isso ocorre primeiro. Desde a época da tia Seata, que eu já via isso, o currículo. O currículo é baseado em um distanciamento total da realidade brasileira. A realidade brasileira, que eu digo, não é a classe média que está na zona sul do Rio. É a realidade brasileira do interior do Maranhão, do Sergipe e do Rio Grande do Sul. Os professores nem sempre têm capacitação para lidar com o diferente social. E quando entra um menininho negro na sala, não sei o que, não sei o que lá, ele vai e não sabe como lidar. Então, a repressão, vai para a diretoria e tudo, é muito mais comum do que a gente pensa. E, por fim, o próprio sistema de ensino que ignora a singularidade dos jovens brasileiros. Aqueles oriundos da camada popular, portadores de outras culturas, e com isso desrespeito às suas formas de viver. Isso aí em toda a escola pública, e eu não vou dizer que parou, não, porque tem uma escola pública aqui perto da minha casa, que a diretora manda para toda hora o menino para a volta de casa, porque é uma escola dentro do quartel, e se o menino não bota meinha, não bota uniforme, ele volta para casa. E é punido pelo pai do Exército. Pode passar, querida. Bom, aí educação, eu botei educação como processo de vida. Qual a premissa básica da educação? Ela reconstrói a experiência, já dizia Paulo Freire, e por isso é um processo de vida. Ou seja, ela é uma representação do presente e da realidade do aluno no seu próprio contexto sociocultural. E aí,
Darcy Ribeiro, em 84, publicou um livro dizendo Nossa Escola é uma Calamidade, em que ele diz: a escola, foi quando eles começaram a fazer os CIEPs no Rio de Janeiro, a escola é um esforço para recuperar para si mesmos e para o país cerca de 100 mil jovens que nós não educamos, dando-lhes condições de aprenderem efetivamente a ler, escrever e contar. E aí, em 1990, ele escreve uma carta de apoio ao reitor da UFRJ, quando a escola Tia Seata acabou, que eu dirigia, e que ele diz para o reitor: saber ler, escrever e contar é a verdadeira profissionalização. Com ela, Lula quase chegou a presidente do Brasil. Sem ela, teria ficado varrendo a porta da sala. Eu acho linda essa frase. Pode passar aqui. Eu acho linda essa frase, porque naquela época ele perdeu para o Collor, né? O nosso príncipe das Astúrias. Bom, as hipóteses que eu sempre trabalhei foi: uma escola pública pode e deve escolarizar os alunos, quaisquer que sejam suas origens ou condições socioeconômicas. Uma escola pública pode e deve balizar o trabalho pedagógico, acreditando na potencialidade e inteligência dos alunos. Pode passar. Bom, aí eu vou falar da Escola Tia Seata, que foi uma escola que nós fundamos, um grupo de professores. Eu tinha sido convidada por Darcy Ribeiro para fazer uma escola para alfabetizar adolescentes, dentro do Sambódromo. E aí foram entrando algumas professoras da rede pública e a gente foi montando essa escola. A especificidade organizacional dela era atender adolescentes analfabetos de 12 a 18 anos. A organização dela era não seriada. Os alunos avançavam no conteúdo a partir do momento que eles aprendiam. E isso foi aprovado pelo Conselho de Educação com louvor. O conteúdo didático era transdisciplinar. Era baseado na história de vida dos alunos e articulado a história oficial do Brasil, por exemplo, 88, a abolição da escravatura. Então, eles fizeram o quilombo da Tia Seata. Então, eles aprendiam o que era abolição. E o Chico Alencar, naquela época, ele trabalhava na secretaria, não me lembro que cargo, mas é um cargo bom, ele propôs que todos os alunos da escola pública produzissem uma carta em que o Zumbi dos Palmares falava com a princesa Isabel sobre a abolição. Que são os dois ídolos da abolição, vamos dizer assim, né? E isso terminou numa passeata nas pirâmides do Zumbi dos Palmares, em que só tinha 3 escolas públicas do município, quando tem mais de 5 mil. Sei lá, naquela época acho que eram 3 mil. É uma coisa absurda, mas aconteceu. E o envolvimento de alunos nas escolhas da escola, por exemplo, o nome da escola. Tia Seata, cada um dizia uma coisa. E aí o menino, que era o Cristiano, ele era sobrinho do Xangô da Mangueira. E um dia ele chegou na escola e falou: Dona Lídia, Dona Marta, meu avô mandou botar o nome da Tia Seata. E aí a gente foi ver que a Tia Seata realmente foi acolhedora do samba, de toda a cultura africana, afro-brasileira, na época do início da República, que era proibido. Candomblé, capoeira, tudo isso era proibido. E a casa dela acolhia porque o marido dela era motorista do chefe de polícia. E isso gerava que o chefe de polícia, quando ia dar batida na Praça 11, era avisado. Aí tem uma música, pelo telefone, o chefe de polícia mandou avisar. Essa música foi feita na casa da Tia Seata. Bom, e, por fim, uma capacitação dos profissionais e uma escuta singular de todos os sujeitos ali envolvidos, né? Interagindo e respeitando a individualidade de cada um e procurando superar o preconceito que alguns profissionais tinham. Eu me lembro de uma professora, que era mais velha que eu, e falou: você não vai ensinar nada da aula. E ficava o tempo todo sentada na sala fazendo tricô. E os meninos pulando pela sala. Enfim, 2 princípios muito falados e pouco complicados: igualdade e liberdade. Pode mudar, Fernanda. Quem eram os alunos? Eles foram chegando desconfiados eles tinham descrença da instituição e em si mesmo.
Eles eram pequenos trabalhadores, aqueles engraxados e vendedores de jornais e balas na rua, moradores de favelas ao entorno do sambódromo, que abandonaram a escola porque entendiam que a escola não tinha nenhuma utilidade para eles. E eu botei os percentuais das matrículas mais ou menos. Meninos que viviam nas ruas, que eram encaminhados pela Pastoral do Menor e outras instituições, a São Martinho, que trabalhava com ele nas ruas. E, por fim, aqueles que eram encaminhados pelas outras escolas da rede. Porque eles até ligavam assim, professora, tem um menino muito mal educado aqui, podemos mandar para aí? Era assim que vinham os meninos. E, na realidade, a gente percebia que eram meninos que eram repetentes, renitentes, que não conseguiam passar da primeira série de jeito nenhum, isso em 1983. Pode passar, querida. Bom, o desafio utopia da escola. O desafio era ir além da denúncia do fracasso escolar e do mito do discurso competente. Ou seja, um professor sabe tudo e o aluno chega à escola como uma tábula rasa. Que ainda acontece no Brasil como todo. Se você for no interior do Maranhão, você vai ver que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. Eu sei porque agora eu estou dando aula lá e as orientações são todas no interior e muitas delas de escola. A utopia que a gente tinha era inserir o aluno na vida do país e nas instituições oficiais, sem que para isso ele precisasse abdicar de sua história, sua realidade, suas formas de ser, que incluíam a solidariedade, a alegria, a criatividade, ao mesmo tempo a agressividade, a irreverência e especialmente a descrença nele mesmo. Pode passar. A metodologia. A proposta metodológica foi montada com o intuito de disputar o fascínio do crime das ruas, para atrair os alunos para os estudos das letras, onde eles se sentissem estar roubando dos professores o saber escolar para a vida deles. Como disse André, 16 anos, quando já estava se formando na quarta série, estava indo para o supletivo na quinta. Nas ruas eu aprendi a roubar das pessoas o saber que eu precisava ter para sobreviver. E na escola ele roubou dos professores o saber para terminar a quarta série. O projeto pedagógico levava em conta a realidade de onde eles eram originários, de onde eles se inseriam. Suas vivências, histórias de vidas, expectativas que eles mesmos narravam, para se sentirem sujeitos da sua própria aprendizagem e progredirem nos estudos. A intenção era ajudar os alunos a superar os sentimentos de descrença, de autodesvalorização, que os levavam a comportamentos negativos e de agressividade. Pode passar. Aí os alunos. Na escola, ele pôde superar esse Cristiano, né? Que é esse menino do Xangô da Mangueira. Na escola, ele pôde superar a imagem de uma estrutura de ensino que o ignorava e ia de encontro às suas expectativas, levando a crer que o erro, por não aprender, era dele próprio, como disse ele. Sempre pensei que era a série que ensinava, agora sei que é o professor. Como dizia Darcy Ribeiro, só onde o aluno popular se sente livre para falar, indagar, questionar, reivindicar, ele pode aprender. Pode passar. Bom, aí a gente sentiu que a escolaridade não bastava, porque havia necessidade de gerar renda para alunos e suas famílias, criar responsabilidade e reforçar a filiação deles com a escola para permanecer em sala de aula e ajudar a se integrar profissionalmente na sociedade. Isso porque as urgências financeiras eram muitas e levavam eles à rota da delinquência. Porque, como eu digo, a escola do crime, já dizia muito tempo atrás, disse várias vezes a Secretaria de Educação, ela está de portas abertas todos os dias do ano, não tem exigência burocrática de período de matrícula, feriado e recesso escolar. E é grande o risco dele acabar se formando em banditismo e não ter o currículo escolar necessário, completar o currículo escolar. Encontrou-se, então, alternativas criativas e efetivas. Por exemplo, o Garimirim, a Rio Turmirim, eles foram ter aulas no Calouste Bank de profissionalização de marcenaria e outras coisas. E cabeleireiro também, lá tinha um curso de cabeleireiro maravilhoso.
que não estivessem, que não houvesse exploração econômica e não fosse apenas uma ocupação, como a maioria desses projetos sociais fazem. A LBA que fazia, vocês não devem ser do tempo, mas aqueles artesanatos horrorosos que ninguém compra, ser entregador de compra no supermercado, isso não leva, quando ele faz 18 anos, a nenhuma profissão, né? E, por fim, fortalecer o vínculo do trabalho com a escola, era feita uma supervisão semanal com esses mini trabalhadores e estudantes, com os gestores das empresas e professores da escola. Pode passar. O César é um menino que entrou na escola, acho que foi 14 anos, e ele era muito pobre. E eu vou dar uma coisinha, um palinho aqui da história dele, porque é importante para vocês entenderem. Ele, um dia, a professora, no fim do ano, mandou todo mundo fazer uma redação sobre o Natal. E ele fez uma redação. E a professora chegou com o papel na minha mão, horrorizada, porque a redação fazia assim. Tinha uma árvore de Natal e um monte de gente em volta da árvore de Natal, meio que se debatendo, sei lá como. Eu não guardei essa redação, infelizmente. Aí ele dizia, Natal é uma merda. Meu pai bebe, minha mãe bebe, um bate no outro e manda a gente catar a xepa da feira. Aí, depois de 35 anos, na Conlurb, mais que isso até, sei lá, e a gente entrevistou ele e alguns outros. A gente entrevistou alguns ex-alunos. E o dele, eu acho que foi mais marcante. Tiveram 2 marcantes, mas eu acho que o dele foi mais marcante. A escola para nós era uma oportunidade. Para nós era uma oportunidade de sermos alguém amanhã. A tia Seata me acolheu, porque as outras escolas não queriam mais me acolher. E ela, além de pegar nós, que era da comunidade, ela também apanhava aqueles que eram da rua. Misturávamos ali. A tia Seata, com o auxílio de vocês, me proporcionou a vida que hoje eu tenho. E se vocês não me abrigassem naquela escola e não me ajudassem, eu não estaria hoje à beira da aposentadoria da Conlurb. Mas adiante disso. Hoje eu passo lá e fico até um pouco emocionada, porque hoje ela não tem mais a estrutura que ela tinha. Já não é mais aquela escola que acolhia aquele que era chamado trombadinha na época, que acolhia aqueles que eram chamados favelados da época. Hoje eu tenho 40 anos de idade, 6 filhos, 5 netos, estou perto de me aposentar, graças primeiramente a Deus e segundo a vocês, tia Seata. Pode passar. Aí eu botei um fim, porque não tenho muito o que dizer. Os adolescentes que estavam à beira do processo educacional, à margem do processo educacional e das demais políticas sociais, puderam sonhar com um projeto de vida diferente, com consequências profundas para eles. E eu vou falar do menino que conseguiu terminar o supletivo, fez o 2º grau, supletivo também, e conseguiu, porque o inglês conseguiu, e ele conhecia da rua, conseguiu uma bolsa, ele foi estudar Direito na Faculdade Cândido Mendes. E é a coisa mais linda, quando ele me diz, eu fui encontrá-lo, tinha 42 anos, eu fui encontrar ele no Floro, lindo de não ver, um negão enorme, todo bonito, todo de terno, e ele virou para mim, o que me salvou foram os livros. Porque vocês falavam um pouquinho da abolição, um pouquinho de não sei o quê, e eu tinha uma biblioteca estadual perto da Central do Brasil, e eu ia para a biblioteca, pegava livro, ficava lá lendo, e os meus amigos todos estão mortos. E quando eles me chamavam, vamos para a rua, vamos fazer isso. Não, agora eu estou lendo. E a depoimento dele me emociona, porque é a leitura, o futuro de tudo isso, né? Bom, a partir da formação para o trabalho na prática, os alunos perceberam a necessidade de incorporar outras habilidades e aprendizados articulados ao conteúdo escolar. A tia Seata demonstrou que, sem haver uma revolução social, porque todo mundo fala, tem que ter uma revolução comunista, olha o Lênin, olha o poema pedagógico do Macarenko, não precisa ter revolução social.
A escola pública pode ser honesta e de qualidade, sem precisar usar repressão ou assistencialismo, duas facetas da mesma moeda, que renegam as possibilidades do aluno aprender a partir do seu próprio mundo. Pode passar. Depois de 6 anos de atividade, a escola mudou seu rumo. A equipe dirigente foi exonerada pelo prefeito e passou a ser uma escola regular da rede de ensino, sem a especificidade de escolarizar para o Brasil e para si mesmo a enorme parcela da população analfabeta. Pode passar. Isso foi o Chico Caruso. No dia seguinte que nós fomos exonerados, saiu na primeira página do Globo e ele me deu a chave. Não sei se vocês conseguem ler, mas está lá. Começou a tolice embaixo. A escolinha noticiata não reza no meu porão. Viu? 2 pontos. Demissão. Aí ele botou: Lígia, a justiça é como alguns cartunidos. Demoram, mas não falham. Seu trabalho será reconhecido, ao menos pelos meninos de rua. Parabéns, Chico. Pode passar? E essa é uma frase final, que é uma mensagem final do meu querido Carlos Nessa, recém-morto pela Covid, em que ele, num seminário, e ele me acompanhava, a gente ia em vários seminários juntos, eu propunha um seminário lá, ia ele junto, e ele falou o seguinte: além da questão ética, existe uma dimensão estratégica, porque tudo que representar em degradação dessas faixas etárias irá ser devolvido com juros acrescidos ao corpo social do futuro. E é exatamente isto que vemos hoje no Brasil. O aumento da criminalidade juvenil pela ausência de opções legais descritas pelo ECA. Por isso, Esther, eu não posso comemorar 30 anos, eu posso descomemorar 30 anos. E mais que isso, em 48 foi estabelecido pela ONU a Convenção dos Direitos Humanos, coisa que a gente, até hoje, vivemos lutando pelos direitos humanos que não são cumpridos no nosso país. Bom, gente, agradeço e aguardo depois as questões, se vocês tiverem. Bom, confesso que está difícil falar depois da sua fala, né? Eu nem precisei lembrar do tempo. A gente fez uma coreografia, né? Vou avisar, vou falar, mas nem precisou. Certinho. Então, eu faço alguns registros antes de passar a palavra para a professora Esther, se eu conseguir, né? Porque assim, foi muito tocante relembrar esse lugar, né? Essa construção dessa linha que veio, né? Mas a mim tocou o coração a questão da construção do diálogo, né? Da importância da construção do diálogo para a educação como direito humano, os vínculos para a construção e manutenção da resiliência, né? A transdisciplinaridade, que para muitos ainda é um palavrão, mas que é absurdamente importante, né? A Fernanda Banos registrou a história, a passagem que você trouxe sobre roubar o saber, que forte, né? Essa construção. Não sou eu, é eles que falam. Sim. Mas para trazer o lugar da educação, né, para nós, o quanto brilhantemente um mestre é capaz, né, um educador é capaz de construir isso, né, essa imagem, lugar de resistência, de crítica, de diversidade, desafio, utopia, né? Então, um brilhante registro, como a Vera trouxe, e a gente só tem a agradecer, né? Mas a gente aguarda as perguntas aí, as questões que virão, e a gente pede, nesse momento, a professora Esther que assuma, né, esse lugar de fala. Então, agradecer a Lígia, né, pela observação. Ou seja, Estatuto 30 anos, ao que comemorar, aí a gente deixa isso para a gente ir discutindo ao longo dessa nossa presença aqui, inclusive com as perguntas, né, e com as observações das pessoas presentes.
Enfim, eu acho importante, antes disso, agradecer a Lígia também por relembrar essa história tão bonita da tia Ciata. E eu me lembro que, quando essa experiência terminou e a Escola Tia Ciata passou a ser um novo projeto, eu me lembro que eu fiquei muito triste, sabe? Eu falei, que pena, né? Uma experiência que estava indo num caminho muito interessante e, de repente, foi interrompida. Então, acho importante estarmos aqui, não necessariamente comemorando, mas conversando, problematizando, a propósito desses 30 anos do Estatuto, obviamente. Então, é importante estar aqui discutindo, conversando sobre o direito à educação. Particularmente nesse momento em que os prefeitos, os governadores acenam com a volta do ensino presencial ou semipresencial, no momento em que, em vários lugares do Brasil, a Covid está em crescimento, e mesmo que eu tenho acompanhado, o Brasil está num platô, mas um platô muito alto, né? Então, era necessário que essas mortes fossem diminuindo, né? Não é possível a gente estacionar num platô tão alto, né? E aí, toda essa discussão sobre a questão, inclusive presencial, volta ou não volta, mas também a questão remota. Se não volta, como é que fica essa questão do ensino remoto, à distância? Nós sabemos que nem todas as pessoas estão em condições de viver esse isolamento social da mesma forma. Muitas crianças, muitos adolescentes não têm acesso a uma boa alimentação, a água, a álcool gel, a uma certa privacidade dentro da casa para poder assistir às suas aulas online, e muitas vezes sequer tem a internet em casa. Então, essa questão da desigualdade social no Brasil é, assim, fundamental. É importante, quando a gente fala no direito à educação, é importante a educação, mas é importante a gente entender que nós não vivemos esses direitos da mesma forma. Então, já tenho dito em algumas outras oportunidades que nós estamos no mesmo mar ou na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Alguns estão em iates, outros em barquinhos, e outros não têm nem mesmo uma boia. Então, é uma questão importante a gente estar discutindo essa questão nesse momento. Não só nesse momento, mas também nesse momento. Importante também lembrar dessa discussão nesse momento, porque nós estamos na luta pela aprovação do Fundeb. Ontem passou o projeto, mas, conforme o Marcelo Freixo depois nos esclareceu, tem ainda algumas coisas que podem impedir que esse Fundeb seja aprovado inteiramente, né? Então, são alguns destaques que precisam ser derrubados, né? Enfim. E acrescento também a luta que temos que continuar tendo, né, contra a emenda constitucional número 95, a chamada PEC da morte, ou PEC do fim do mundo, que retirou dinheiro das políticas públicas, né, dos gastos sociais, atingindo brutalmente as políticas públicas e, obviamente, impactando a educação, a saúde, a assistência e a vida das crianças e dos adolescentes. Aí, eu quero fazer algumas observações quanto ao título dessa nossa live, né? Porque, deixa eu ver aqui, olha só. Direito à educação.
a escola no papel socializador e preventivo à ameaça e violação dos direitos. Então, sem desqualificar esse título, né? Mas eu diria o seguinte, né, em acréscimo, o direito à educação é um direito amplo, né, emancipador, libertário. Nesse sentido, quando a gente fala no papel socializador, não se pode entender esse papel de maneira alguma de uma forma reducionista, como se fosse socializar a criança para colocá-la dentro de uma forma, dentro de um modelo normatizador rígido, que nega a diversidade, a riqueza da vida e a dignidade da criança e do adolescente. Por que eu digo isso? Porque a nossa história está marcada por isso. Né? Desde o Brasil colônia, o que você quer? Enquadrar. Né? Tem um modelo burguês de infância, um modelo de humano que desqualifica todos os outros humanos, né? Desqualifica as diferenças culturais, mas de etnia, de gênero, de tudo. Enfim, de religião. Então, quando a gente fala no papel socializador da escola, mas também das famílias, há que pensar que a criança tem dignidade, né? Esses novos direitos da criança, colocam a criança como sujeito de direitos, ela tem dignidade. Ela não pode ser só objeto, né? Vamos colocar a criança dentro de uma forma e vamos socializar a criança. Na história do Brasil, se fazia isso com os menores. Como é que é? Esses menores são infratores, são abandonados, são carentes, são delinquentes, e é preciso ressocializar através do trabalho, né? Para incluí-los de maneira subalternizada a um modelo que os inferiorizava, mas que incluía de maneira subalterna. Vão ser os trabalhadores desqualificados, mas úteis ao sistema. Não tinha nada de emancipador, nada de cidadania aí, né? Então, na nossa história nós temos isso aí, né? Que é hoje, inclusive, agravado, né? Por exemplo, claro que isso já vinha, não é só deste governo, mas foi tomando uma gravidade muito maior no momento atual. A questão do ensino religioso nas escolas, de natureza confessional, né? O Estado é laico, e é porque ele é laico que ele garante a liberdade religiosa. O Estado não tem religião, e porque ele não tem religião, ele permite que as pessoas tenham ou não religião. Então, não se pode impor na escola pública ensino religioso confessional. Por quê? Eu acho que pela estatística do IBGE e pela estatística de uma pesquisa feita por uma pesquisadora, acho que da UNB, de bioética, mostra que assim, a quantidade, acho que pela pesquisa dela, eram umas 400 religiões no Brasil, pelo IBGE menos. Mas, enfim, a escola pública vai ter condição de oferecer ensino religioso, confessional, 400 religiões. Então, é um debate assim, muito importante. Sabemos que, no fundo, acaba sendo algumas religiões, cristianismo e outras, mas um preconceito enorme, por exemplo, contra as religiões de matrizes africanas. Então, essa questão da militarização da escola pública,
colocando não apenas militares fardados e armados dentro da escola, mas todo esse projeto de repassar a gestão da escola pública, né, do ensino fundamental e médio, para a polícia. É um projeto que já vinha, estava ganhando muita força. Claro que a Covid veio colocar uma pausa nisso aí, porque as crianças não estão na escola necessariamente, né? E nem presencialmente, e nem virtualmente, mas provavelmente o pós-pandemia vai trazer todas essas questões de volta, né? A questão da escola sem partido, né? Que traz a questão de que você não pode discutir determinados assuntos na escola, né? Como se educação fosse apenas um ensino rasteiro e não educação no sentido amplo, uma coisa conteudista, não é isso que é educação. Então, e outra coisa também, além do papel de socializador, o título fala em papel de prevenção às violências. Isso também, sem desqualificar esse papel da escola, mas alertando que isso não pode ser entendido como militarização, obviamente, nem medicalização e judicialização da escola, né? A escola, a educação, não é um braço da segurança pública. Então, indisciplina escolar não pode ser confundido com ato infracional. Criança cometeu, fez uma indisciplina no ambiente escolar. Isso aí é uma infração, tem que encaminhar essa criança para, se for adolescente, né? Ministério Público, sei lá para onde, para o juiz, para receber uma medida socioeducativa. A educação é uma política pública que tem dignidade por si, não, embora ela se articule com todas as outras políticas, porque tem a intersetorialidade, tem que ter a multidisciplinariedade, mas ela não está subjugada, ela não é um braço, ela não tem que existir a serviço da segurança e da militarização e da medicalização e da judicialização. Nós sabemos que a escola tem sido um lugar onde a criança tem sido selecionada para receber muitos diagnósticos e, posteriormente, até muita medicação. A quantidade de crianças sendo diagnosticada com TDAH, com déficit de atenção, né? Com distúrbios disso e daquilo. Por quê? Porque se a criança pergunta muito, a criança é indisciplinada. A indisciplina escolar vai ter que ser pensada dentro de um projeto pedagógico, de um projeto da educação, e não, sabe, como doença ou como infração penal, não é? Ou como ausência de Deus. Precisamos rezar o Pai Nosso antes das aulas para prevenir violência na escola. Ora, nem todas as crianças são cristãs, nem todas as crianças são católicas, nem todas as crianças terão que rezar o Pai Nosso. Então, já começa por aí. Então, há, assim, né, um uso também da educação. E aí eu acho que também a gente tem que distinguir a escolarização da educação. Obviamente que a escolarização é da maior importância, não estamos negando o processo de escolarização, não estamos negando a escola, né? Mas a educação, ela não se dá apenas no ambiente escolar.
A educação é mais ampla. Ela está na sociedade, ela está nas famílias, ela está na mídia. E hoje a gente sabe, com as fake news, com a desinformação, as crianças e os adolescentes estão muito ligados na tecnologia. E é uma questão para a gente pensar, né? Como fazer com que essa tecnologia venha a serviço da emancipação humana e não do controle, da manipulação, da desinformação, né? Dividindo as pessoas em grupos que se odeiam, né? Então, a gente não pode pensar diferente do outro, porque logo quem pensa diferente não é um opositor, mas é um inimigo a ser combatido, um inimigo a ser desqualificado. E assim também o trabalho do professor, né, com aquela proposta da escola sem partido, que é um professor que agora vai ser a proposta, né, vai ser vigiado, vai ser controlado. Para quê? Para tirar da educação o sentido ético da educação, o sentido político da educação, sentido, né, amplo da educação, da liberdade do pensamento. Porque a escola é um lugar, a universidade, obviamente, da liberdade do pensamento. Então, temos que aprender a respeitar as crianças nas suas diversidades. Muitas vezes, algumas vezes, né? Eu sou professora na pós, mas também sou professora na graduação lá da UERJ, da Faculdade de Educação, e muitos dos meus alunos, às vezes, fazem estágio nas escolas, e, às vezes, eles traziam alguns exemplos. Olha, professora Esther, hoje a professora disse o seguinte, para aquele menino cuja família tem a religião do candomblé, que a religião dele é coisa do demônio. Entendeu? E, às vezes, a própria família, uma família de outra religião, que não quer, que às vezes quer que a escola interfira, não permita que aquela criança do candomblé se relacione, seja amiguinho do coleguinha que é de uma outra religião. Então, essa coisa também, algumas vezes, já ouvi, né, escolas que queriam ter um projeto, por exemplo, de capoeira, e alguns familiares não queriam, porque capoeira é coisa do demônio. Por quê? Porque é uma arte, uma dança, um exercício, seja lá o que for, que vem através da cultura dos africanos, né? Porque toca atabaque, tudo que toca atabaque quer dizer que é do demônio. Então, a escola também, né, tem que ter muita clareza, para, sabe, uma questão realmente de muita clareza, para não confundir e não embarcar nesses estereótipos. Óbvio que o professor, ele pode ter lá a sua religião, pode pensar lá o que ele quiser, mas ele, enquanto professor, na função pública de professor, ele vai dar uma aula de português ou de matemática para todas as crianças que estão ali naquela sala. E todas as crianças que estão ali na sala pertencem a diversos grupos, né? De religião ou não. Então, de diversidade cultural. Então, é todo um desafio que já vinha, não é? Todas essas coisas estão presentes. Eu já falei e vou repetir, porque é muito interessante. A Ângela Pinheiro, aquela linda amiga minha, querida professora lá da Universidade do Ceará, que fez uma pesquisa muito bonita na Constituinte Criança, e ela mostrou como diferentes concepções e representações de infância estavam presentes
na Constituinte. Criança objeto de disciplina, objeto de castigo, objeto de piedade, objeto de tudo, de disciplinamento, castigo, piedade, ordenamento. E a concepção criança sujeito de direitos, no início ela era minoritária, ela foi crescendo ao longo da Constituinte com a participação dos movimentos sociais. Movimento Nacional de Meninas de Rua, Pastoral do Menor, República do Pequeno Vendedor, tantas outras, e mesmo grupos da universidade, centros de defesa, que se juntaram para, numa luta enorme, colocar na Constituição de 88 o artigo 227, que é os direitos da criança e do adolescente, entre os quais direito à educação. Um direito humano fundamental, mas que não pode ser reduzido à normatização, ao controle, porque senão vira opressão. Vira opressão. E essas concepções não é porque criança sujeito de direitos foi vitoriosa na Constituinte que as outras concepções de infância desapareceram da vida social. Elas não desapareceram, elas estão aí. E elas voltam com maior ou menor força, dependendo da conjuntura. E a conjuntura atual não é favorável a uma educação emancipatória. Ao contrário, ela tende a reforçar essas coisas assim muito ruins da sociedade brasileira. Eu já vi que o meu tempo está se esgotando. Vou, então, concluir, dizendo isso, que a escola, ela não pode ser vista como um braço do judiciário, nem da medicalização, nem de nada. E aí termino com uma história. Eu fui, conselheira do CONANDA, representando o Conselho Federal de Psicologia, num determinado momento, e o CONANDA ia fazer uma visita aqui às unidades socioeducativas. Não todas, mas algumas. Como eu era conselheira do CONANDA do Rio de Janeiro, eu fui convidada a acompanhar essa comitiva do CONANDA e fui. E aí, eu fui numa unidade, eu fui em várias, mas vou dar só esse exemplo para não me alongar mais, que o meu tempo já se esgotou. Mas chegando lá, tinha uma escola. Tinha uma escola. Eu acho que era a unidade Santo Expedito, essa que eu vou falar sobre ela. Então, tinha um corredor, que era a escola, e tinha um professor com 1 ou 2 alunos numa turma, uma professora com 1 ou 2 alunos em outra turma, e um corredor tinha um quadro, mural, e era o mês, eu creio, das mães. É o Dia das Mães. E um quadro mural totalmente vazio, com um quadradinho de uma mãe branca, provavelmente classe média, loira, de olho azul, sei lá, amamentando uma criancinha ao peito e um coraçãozinho, feliz Dia das Mães. E aqueles rapazes eram de 17 anos já, 16, 17, muitos quais com filhos, ali. Depois eu fui à sala do diretor e tinha lá também, como era Julho, São João, tinha um mural que eram 2 criancinhas pequenininhas de 3 ou 4 anos, ao lado de uma fogueirinha de São João, subindo um balãozinho, e a menininha de vestidinho de chita com Maria Chiquinha, e do outro lado da fogueirinha um menininho de bigodinho pintado, com chapeuzinho de palha, para comemorar o São João. Isso numa escola, uma unidade socioeducativa, para adolescentes de 17 anos que cometeram ato infracional, e muitos dos quais já tinham, inclusive, filhos e família. Aí eu fiquei pensando,
Que modelo de infantilização, sabe? É infantilização. Além do mais, quando eu fui na enfermaria, tinha umas caixas com uns saquinhos todos assim, um ao lado do outro, cheio de medicamento para cada um dos meninos que estavam lá, dos adolescentes. Então, uma medicalização. Medicalização, infantilização, né? Aí eu fiquei pensando. Além do mais, esses adolescentes, eles iam o tempo todo acompanhados por seguranças da unidade, né? Então, eram 2 meninos e um guarda, mais um menino e um guarda. Ou seja, o tempo todo vigiados. Aí fiquei imaginando, que projeto socioeducativo é esse? Entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Então, educação, finalizando. Educação não se confunde com escolarização, embora a escola seja importante e, óbvio, ela tem que oferecer educação de qualidade, pública, laica, gratuita, para todos, né? Tem que ter investimento, o Fundeb aí da maior importância, tem que ter financiamento, acabar com essa PEC da morte. E nós, educadores, temos, sabe, que sonhar, Paulo Freire na cabeça, sabe? É diálogo, é respeito à diferença. Porque, veja bem, o Joel Birman, numa live que ele teve aí, eu termino, ele diz que estamos passando por um trauma muito grande. Essa Covid, essa quarentena, está nos traumatizando de maneira muito grave, porque não podemos chorar os mortos, não podemos enterrar os mortos. Quantas crianças terão perdido pai, mãe, irmão, tal? Como é que essas crianças vão voltar? Como é que a escola vai lidar com isso? Então, o nosso problema de volta à educação, volta às aulas, não é só um problema de conteúdo, não é um problema conteudístico. Entendeu? Também, é importante ensinar a ler, é importante, sabe, ensinar a escrever, as competências, mas não é só isso. A educação tem uma dimensão ética, uma dimensão humana, uma dimensão social, da cultura, dos relacionamentos. Ouvir essas crianças. Elas podem dar respostas muito importantes que a gente nem imagina, porque elas são jovens e estão aí com a vida toda pela frente. Temos que ouvi-las, temos que escutar, temos que ter muita sabedoria. E tudo isso, ninguém tem resposta pronta, é um desafio, e a gente fica aqui aguardando os comentários. Obrigada. Bom, eu me sinto prestigiada, presenteada, né, por essas falas. Quantas dimensões, né, a professora Esther conseguiu trazer na fala dela, né, assim como a Lígia. O resgate da questão da dignidade, né, o quanto a gente está vendo indignidades, né, na educação brasileira, conectada com a aceitação, né, com do diferente, a inclusão, a segurança, o reconhecimento, não a segurança que é aquela que oprime, né, mas a segurança de poder ter acessibilidade, de poder ter, né, o direito à educação. Muitas convergências entre as falas sobre os valores da educação, né, o papel, o lugar da educação. Então, a gente sai muito contagiado, né, dessa live com essas falas, mas a gente tem algumas questões que ficam dessa reflexão, né? Eu me senti muito conectada a ambas as falas, mas também provocada, né? E a gente tem algumas questões já que estão chegando, que são muito relevantes, são importantes, a gente dá destaque. Eu tenho as minhas que eu vou guardar aqui, mas eu vou priorizar a dos participantes, para eles também terem voz, né? Então, a Fernanda Banos traz uma questão que eu acho que ambas poderiam fazer, né? Uma explanação a respeito, mas vou pedir a Lígia para falar um pouquinho, e se Esther quiser colocar também, ela gostaria de ouvir um pouco sobre educação sexual no espaço escolar.
né? Então, é importante também um destaque, né? Então, Lígia, que puder comentar um pouquinho e trazer informação. Bom, Fernanda, ótima pergunta sua, porque é uma coisa que é um tabu na rede pública de ensino e muitas vezes na rede privada. Ninguém quer falar de sexo, muito menos sobre as questões de gênero. Não estou ampliando para a questão de gênero. Na escola de teatro, que é a minha experiência maior, assim, com adolescente, porque depois, no estudo de psiquiatria, a gente atendia eles em grupo, trabalhava essa questão da sexualidade também, mas era já o grupo já encaminhado por ONGs, já era um tratamento mais terapêutico. Na teatro, a gente lidava com sexo 24 horas, sem parar. Porque aquele bando de garotos cheio de amor para dar, você pode imaginar. Então, eram discussões muito fortes, a gente deixava a coisa fluir, a gente tentava levar para a sala de aula. Teve uma professora que levou uns alunos de biologia da universidade para dar aula do aparelho reprodutor masculino e feminino. Foi barato, a aula foi barato. E tinha um menino no fundo da sala, que a professora já era mais velha, e ela até me deu uma entrevista dizendo que ela nunca tinha sido professora antes de passar por ali. O menino se masturbava lá no fundo da sala. Aí, e ela assim, ela quieta. Os meninos da biologia também quietos. Ninguém se manifestou, ninguém reprimiu o desejo do garoto. Nada, 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 nada. Aí ele gemeu, parará, chegou no fim. Aí passa o tempo, continua-se a aula, os meninos vão embora, os alunos universitários vão embora, e aí ela começa a andar pela sala e vai assim. Quando ela vai sentar na cadeira que o garoto tinha feito a masturbação. Aí o menino levantou, não, dona Ieda, não. Aí não dá, tá tudo sujo. Qual foi a resposta dela? Vai lá fora, pega o pano e o material de limpeza e vem limpar o que você sujou. Ela, em nenhum momento, ela reprimiu o menino. E isso era tudo falado. Teve uma situação vivida, que está até no livro da Marta Abreu, que é de uma menina que apanhou do marido, do namorado. E as outras meninas todas diziam que ela tinha que apanhar do namorado. E o namorado tinha feito sexo anal com ela. Então, a discussão foi em cima disso. Mas se ela não queria fazer sexo anal, por que ele fez? Porque ela traiu ele. E eles diziam fazer sexo anal para ele, dar feijão. Eles falavam dar feijão. E ele achou que ela tinha que dar feijão para ele. Foi isso. Então, assim, não era uma conversa, eram conversas diárias. Teve uma vez que a gente olhou lá no Sambódromo, a gente funcionava num prédio que eram 3 andares, e na frente tinha aqueles de arquibancada. E você via claramente um cap de PM subindo e descendo, subindo e descendo. Aí até que o menino que tomava conta das alunas na escola trouxe o PM e a menina para a escola, dizendo que ele estava fazendo sexo com a menina. Aí liga para cá, liga para lá, aí vem o batalhão de choque que era ali do lado, que dê a vítima. A vítima para o batalhão de choque era o PM, porque a menina era prostituta. E eu digo assim, sim, a vítima é a menina, e ela foi embora com medo, até porque ela é menor de idade, ele não podia fazer isso com ela. Ou enfim, o sexo era falado o tempo todo, tinha garotos homossexuais, tinha meninos, tinha meninas prostitutas que saíam para ganhar dinheiro, tinha de tudo. Tinha uma menina, eu até hoje não entendi, mas deve ter um sentido. A avó dela dizia para ela pegar um guarda-chuva e ir para a rua ganhar dinheiro para trazer comida para casa. Eu não sei o que significa o guarda-chuva, deve ser alguma significação de que abre o guarda-chuva e o cara pode usar. Mais de uma falaram desse guarda-chuva, mas a gente, na época, não me atentei. Hoje em dia, eu me atento. Bom, enfim, eu acho que se você
não fala, isso vira um tabu. E se vira um tabu, vai gerar questões de todas as ordens. Eu trabalho no Instituto de Psiquiatria, durante muito tempo eu trabalhei no CARIM, e, aliás, eu criei, junto com Edson Esther, o CARIM, que era o Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, que hoje chama CAPSI, mas ainda é CARIM. E tinha uma supervisora lá que achava que não podia falar de sexo. E uma das oficinas que eram feitas lá era justamente a oficina do corpo. Não falava oficina do sexo, falava oficina do corpo. Você conhecer seu corpo, um menino, muitos meninos até com problemas psiquiátricos sérios. E ela alegava na supervisão, e uma essas garotas saiu da psiquiatria, foi para a casa da prima dela, casada, e ficou nua na cama, na frente do marido da irmã, da coisa. E essa supervisora dizendo que não pode, porque isso ela parte ao ato, ela não sei o quê. E meu argumento era o seguinte: você acredita que adianta botar a sexualidade num baú de ferro, trancar 7 chaves, lacrar, fazer não sei o quê, que não vai sair? Isso sai. E eu perguntei para ela: paciente psicótico não casa, tem filho? Ela ficou muda, porque ela não tinha o que me dizer. Mas, na realidade, eu acho que isso tem que ser falado em todos os sentidos. Existe muito caso. Tem um programa lá no IPUB, no Serviço de Psiquiatria, que é uma psicóloga, a Leila, que faz o atendimento de crianças vítimas de violência sexual, criança e adolescente. E é uma coisa bem forte. Eu fico chocada quando eu participo das supervisões com ela, porque não dá nem para imaginar o que seja esse tipo de violência dentro de casa. E que o Estatuto, apesar de ter diretrizes, conceito titular, nada disso acontece. Né? Ninguém é punido e fica por isso mesmo. Eu não sei se eu respondi a sua questão, espero que sim, e vamos ver, se tiver outra, pode perguntar. Também posso falar alguma coisa para a Fernanda? Com certeza. Obrigada. Em geral, né, quando se diz educação sexual, a escola tende a entender isso como uma aula de biologia do corpo humano, né? Que é necessário. Não estou dizendo que a aula sobre o corpo humano não seja importante. É importante, né? O aparelho reprodutivo, os termos técnicos ou não, tudo isso é da maior importância. Mas óbvio que a sexualidade não se reduz a isso, né? E crianças e adolescentes, elas têm sexualidade. Eu acho que o Vanderlino falava muito sobre isso. Há uma confusão entre sexualidade e genitalidade, sabe? Muitas vezes, quando o adolescente está demandando educação sexual, claro, pode estar demandando, sim, sobre o aparelho reprodutor, sobre o corpo humano, mas também está demandando os aspectos subjetivos, do afeto. Como é que é, digamos, ter a sua primeira transa? Vai se sentir contemplado como ser humano? Vai se sentir humilhado? Vai dar conta do recado? Como é que é? Sabe? A escola está, de certa forma, impedida de discutir essas... No Brasil, em outros países é diferente. Mas no Brasil está muito difícil, inclusive nesse momento, uma discussão. Por quê? Porque se quer reduzir a discussão ao aparelho reprodutivo ou prevenção de gravidez precoce, indesejável, também importante,
prevenção de DST, AIDS, né? Doenças sexualmente transmissíveis, também importante. Ninguém está dizendo que essas coisas não sejam importantes. Mas há também hoje uma ideia de que a educação, quem dá é a família, a escola não tem que educar. Entendeu? Tirando esse papel, claro, porque há uma confusão, como se discutir certos assuntos fosse incentivar essa confusão. Então, vai discutir sobre sexualidade, vai incentivar crianças e adolescentes a fazer sexo. Não é isso. Uma educação séria, ética, ao contrário, vai até ajudar essas crianças e adolescentes a poder se posicionar diante disso e aquele negócio não é não. Entendeu? A saber que certas coisas não podem ser permitidas. Né? E até orientá-las no que fazer quando essas situações acontecem. Né? Então, essa questão. Não é simples, e aí, hoje em dia, mais ainda, porque se inventou que tem uma ideologia de gênero, como se gênero não existisse. Isso é uma ideologia. E a gente fica com as questões sem poder lidar com elas adequadamente. Só para dar um exemplo assim, rapidinho. A questão do banheiro. A questão do banheiro é muito séria. Adolescentes, por exemplo, transgênero, para qual banheiro eles vão? O banheiro feminino? O banheiro masculino? Para o banheiro dos professores? Porque, entendeu? Então, a gente tem estudos, às vezes, quando a criança, pequenininha, uma história de um menininho, enquanto ele era pequeno, mas ele se identificava como menina. E aí, enquanto era pequenininho, se permitia na escola que ele fosse no banheiro das meninas. Ele continuou na escola e foi crescendo. A partir daí, veio a questão, o que fazer? As famílias não queriam que ele fosse no banheiro das meninas, ele não se sentia confortável de ir no banheiro dos meninos. Também, se fosse no banheiro dos meninos, que tipo de, às vezes, agressividade, bullying podia acontecer com ele. Então, às vezes, justamente a falta da gente discutir, problematizar, encontrar uma saída pedagógica, ética para essas questões, como a gente não pode falar, deixa as coisas irem se atropelando e criando mais violência ainda. E, às vezes, assim, no dia a dia, questão do banheiro, entendeu? Coisas assim, concretas, bem concretas. Obrigada. Alessandra, você tinha falado que tinha 2 perguntas. Quais são? Sim. Eu fico pensando nessa violência que é a gente não poder cuidar do que é vida, né? Da gente deixar isso como um assunto secundário, né? Mas a gente tem ainda mais perguntas das pessoas aqui. Tem uma segunda pergunta que a gente, de certa forma, já abordou, mas não aprofundou, que é da Raiz, Reis de Castro. Ela coloca, né? Alguns estados estão com propostas para o retorno às aulas presenciais em agosto ou setembro. O que vocês pensam sobre isso? Sim, então, podemos. De certa forma, a Terra aprofundou muito. Nós estamos num risco total. A escola da minha neta, por exemplo, mandaram um questionário para a mãe dizer se mora com alguém que tem risco de ter Covid. O pai dela teve. O pai. Ficou ruim. Mas consertou não, curou. Eu tenho 74, estou em risco, sou pessoa de risco. E a mãe não sabe o que responder, porque ela e a mãe não tiveram. Já fizeram os exames e tudo, não tiveram.
Eu não fiz exame nenhum, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho um risco muito forte a volta, até porque todos os lugares que meio que abrandaram o isolamento aumentou o número de doenças. Vamos ver, né? Diz que vai sair a vacina aí. Vamos ver, será que vai, Esther? Espero que sim, né? Mas mesmo que ela saia, ela não vai ser aplicada nas pessoas de imediato. Creio que até o final do ano, começo do ano que vem, a população como um todo não será vacinada. Pois é, exatamente. Porque tem os testes da vacina, né? Estão, no momento, testando o que eles falam de terceira fase, nos profissionais, inclusive, de saúde, parece que são amostra. Mas isso depois não é, no dia seguinte já temos uma vacina. Tem ainda que ser estudado, que ter pensado. Vai demorar um pouco, ainda vai demorar um pouco essa vacina. Pois é. Fiocruz que menos do meio do ano que vem não se pode usar. Pois é. Agora, a educação sexual... não voltamos à educação sexual, que eu estou vendo os comentários aqui, estou falando. Na verdade, nunca saímos, eu acho, tudo faz parte, né? Está integrado, mas eu vi uma contribuição muito importante aqui da Viviane Simões, na verdade, uma questão que ela traz, né? Ela coloca, ela colocou bem detalhado. Tenho tido dificuldade quando vamos trabalhar a sexualidade, pois nas turmas de creche, pré-ensino fundamental, os pais não aceitam. Fizeram um projeto de lei no município para impedir esse tipo de assunto de ser abordado, principalmente quando foram feitas as famosas cartilhas, né? O governo federal. E uma de cada de nós, para trabalhar, era absurdo as propostas explícitas da prática sexual, como poema descrevendo o ato sexual, inclusive falando do gozo. É um ponto polêmico para a gente abordar, né? É um desdobramento. Não sei se Lígia quer falar, ou se eu falo. Não. Vale você. Não, olha só. A sexualidade é uma dimensão da vida humana. Com certeza. Sabe? Freud já falou isso há muito tempo. É só nesse negacionismo que nós estamos que a Terra é plana e por aí vai. Isso não quer dizer, conforme o Vanderlino dizia, que sexualidade seja genitalidade. Claro. Sexualidade é a vida, é a libido, é tudo. Sabe? Essa potência da vida. Isso é uma dimensão do humano que não tem como você reprimir, senão você não se realiza como ser humano. Né? Não dá agora, a sexualidade é parte inerente de todos nós. De todos nós. Seja objetiva. Exatamente. Agora, obviamente que as escolas, os educadores... É porque, no momento, a gente tem essa situação de pandemia, né? Vivida dentro de um pandemônio. E esse pandemônio, né, criminaliza tudo, desde de antes. Porque o que foi o kit gay? A mamadeira de piroca. E é impressionante as fake news sobre isso. Para se levantar, um professor hoje fica com receio de que, mesmo abordando uma questão de maneira cuidadosa, científica, histórica, ou na literatura, dependendo da área do professor, que ele não vai ser objeto de, sabe, de escracho, de punição, de desqualificação, e até mesmo de, sabe, perder o emprego. Óbvio que isso aí não é uma coisa individual. Tem que haver, os programas da educação vão contemplar determinados temas. Esses temas vão ser contemplados como? Né? Dentro de qual currículo? Dentro de qual metodologia? Dentro de qual período escolar, de acordo com as idades
né? Imaturidade da criança, uma coisa é criança pequena, outra coisa é adolescente. Então, é um debate que tem que ser feito, mas dentro de parâmetros da educação. Pois é, Não dentro de parâmetros de fake news, porque aí fica muito difícil. Você vai discutir essa questão a partir de mamadeira de piroca, fica muito difícil chegar... Eu vou complementar o que você está falando com o meu exemplo que eu dei no Instituto de Psiquiatria, lá no Carim, que já foi em 2005, por aí, em que a própria supervisora, psicanalista, não sei o que lá, dizia que se não podia falar que o adolescente parte ao ato. Como se o adolescente não tivesse sexualidade, como não pudesse falar disso. E se dentro do Instituto, que é um centro de formação de recursos humanos, na UFRJ, para justamente formar os profissionais, e a gente tinha encontro com professores de escola e tudo, para formar os profissionais para isso, você imagina dentro da rede pública de ensino de uma escola no interior do Maranhão, no interior de Goiás. Porque a gente não está falando só do Rio de Janeiro, né? Eles até, a Leila, que é coordenadora desse centro de violência contra a criança, violência sexual contra a criança, ela fez uma cartilha maravilhosa contra abuso, para passar, para dar aulas aos professores, para os professores saberem observar e identificar as questões de abuso sexuais domesticamente falando. Agora, isso, apesar de ter sido distribuído pelo MEC, precisavam de mais formadores para trabalhar nas escolas, e nós não temos pés para isso, e pernas, e braços para tudo isso. Isso tem que ser multiplicado. Eu até doei para o SEDEC, essa cartilha está lá na biblioteca do SEDEC. Acho que era bom quem não teve acesso a ter, porque vale a pena. Eu ia trazer essa colaboração no sentido de que, assim, eu vi que a Viviane trouxe uma experiência, ela foi autêntica em falar de uma situação que ela mesma vive, de um constrangimento que ela passa, né? Muitas vezes por conta até da formação dos próprios educadores, que também não contempla essa apreensão, né, de conteúdos ou a visão mais ampla a respeito. Então, acaba que é um ciclo geracional que fica, né, muito oprimido para fazer essa abordagem, né? Eu não estou confortável. Ela coloca ali, né, que acha as propostas muito explícitas, né? Então, talvez a gente pensar nessa construção, né, e na aprendizagem desses passos para chegar até a abordagem do conteúdo, também na formação de professores, né? Isso também importa muito. Porque senão a gente entra nessa estatística cruel que a gente vê, por exemplo, de 1.000 casos de exploração sexual infantil por dia. Né? A gente entra, entre outras coisas, né, com realidades muito duras, cruéis. Então, a gente precisa trabalhar na fonte, na essência mesmo. Né? Olha, se alguém tiver interesse nessa cartilha, pode mandar um e-mail para mim, para o SEDEC ou para a própria Leila Ribeiro e ver como é que faz para pegar. O Instituto de Psiquiatria está aberto, mas não está aberto. Está mais ou menos aberto só. Eu acho que ela ainda tem exemplares lá. Eu acho, por exemplo, que para professor primário, essa cartilha é muito boa. Professor de ensino fundamental. É muito boa e deve ser trabalhada e distribuída por mais escolas. Muito bem, pessoas. A gente está chegando ao final do nosso tempo, a gente tem alguns minutinhos. Eu gostaria muito de poder contemplar todas as falas, inclusive de reconhecimento e agradecimento das pessoas, né? Agradecendo as presenças ilustres aqui que a gente teve, as abordagens, fazendo considerações, né, sobre o que está acontecendo. Teve até uma pessoa que trouxe aqui a consideração para o professor Esther, que eu achei importante, também das escolas, como a Laís colocou, que estão pactuadas no programa Saúde na escola, o PSE com 12 ações, e com direito sexual e reprodutivo e prevenção
das IST-AIDS incluído, né, como uma proposta de olhar e cuidar do tema. Mas eu vou assim, colocar esse tempo ainda final que a gente tem para as últimas considerações e colocações a respeito desse temão que a gente espera ter colorido de uma forma, né, e ressignificado de uma forma nova, porque é um tema que é recorrente, que volta para a gente com muitos desafios, mas para a gente considerar, fazer as nossas últimas considerações e agradecimentos. A fala tão importante que a gente tem tão pouco tempo de ouvir, né, das duas professoras. Então, Lígia, se quiser fazer suas considerações finais. Eu vou fazer as minhas considerações finais. Eu anotei aqui, sobre a questão de comemoração do ECA, avanços e atrasos. E eu peguei 3 áreas. Uma área é a família, que não tem suporte, não tem moradia, não tem emprego, nem nada. Outra que eu peguei é a educação, que apesar de muito... Na década de 80, 90, quando eu falava, eu era muito entrevistada por causa da Tia Seata, e o jornalista virou para mim assim: Lígia, você não pode dar outro caminho sem ser a escola? Eu digo, eu não conheço. É a escola dentro dos abrigos, a escola e a educação com a família e tudo mais. Hoje, muita gente fala da escola e da educação como sendo caminho. Então, já está começando a melhorar, mas as respostas ainda são muito pífias, muito pequenas, para a dimensão territorial e populacional que temos no país. E, por fim, avanços de direitos das medidas socioeducativas. Eu tenho 2 alunos do DEGASE, né? E eu sofro com elas o tempo todo, porque o tempo todo, esse ano, independente da pandemia, desde o ano passado, meio do ano passado, ela troca e troca de diretor, disso, daquilo, não poder fazer outras atividades dentro da unidade, porque todo mundo é chamado de comunista. Tudo, qualquer coisa diferente, inovadora que é proposta, é chamado de comunismo. E é interessante que o diretor da PM, o diretor do DEGASE, que é subordinado à Secretaria de Educação, é o PM. Eu fico me perguntando, será que não teria um professor de qualidade, um profissional da educação, para ser diretor de uma unidade como o DEGASE, que trata dos infratores? Isso tem muito que ser mudado. Por fim, uma coisa aqui. Eu queria falar para vocês. Todo o projeto da Tia Seata está descrito nesse meu livro aqui, que não tem mais para vender, mas eu vou botar ele online. Vou ver se tem alguma editora que bota online, que eu chamo Os Meninos de Invencíveis. E a vida deles é uma magia. Depois, no meu doutorado, eu trabalhei esse daqui, que é a representação social do menino de rua, desde 1554, quando os jesuítas chamavam os órfãos para salvar os índiozinhos da polêmica, e os órfãos foram ter relações sexuais com as índias. Eram os primeiros meninos de rua, e lá em São Paulo eles construíram um orfanato para meninos, outros para as meninas. Esse daqui já está em 5ª edição, sei lá que edição que é para 2º grau, é para ensino fundamental, ensino de 5ª, 8ª. É o que eu falo, A Infância Excluída no Brasil. É um livro pequenininho e cada capítulo tem uma apresentação, uma solicitação de trabalhos a serem feitos. E, por fim, esse é o último livro que eu lancei, que é um livro publicado pela FAPERJ, pela Contracapa, que traz informações e artigos sobre as políticas, sobre o ECA, sobre o trabalho que é feito, que era feito, agora não sei mais como era feito no Carim, com os meninos que já chegavam encaminhados pelos abrigos ou, sei lá, pelas escolas também, dizendo que eles tinham distúrbio de comportamento. Bom, eu quero dizer isso, eu quero agradecer muito a vocês, e eu estou à disposição, qualquer pessoa pode mandar e-mail, a gente vai conversando, continuando a falar. Muito obrigada e boa tarde. Eu? Sim, Sérgio.
Bom, então, para finalizar, né, agradecer imensamente esse momento de estar aqui com as pessoas e falar o seguinte: educação, né, é um direito fundamental, né, e a escola, né, ela tem que oferecer uma educação laica, de qualidade, gratuita, né, que respeite a criança e o adolescente e o jovem como sujeito de direitos, como pessoa em desenvolvimento, como pessoa que tem dignidade, que tem o direito de participar, que tem o direito de ser feliz, que tem o direito de criar, que tem o direito de questionar, que tem o direito de perguntar, que tem o direito de propor, né? E que essa educação, ela tem que respeitar as diferentes culturas, né? O que é uma escola indígena? Não pode ser simplesmente uma transposição de uma escola nossa, aqui, do centro da cidade, lá para a comunidade indígena, os quilombolas, ribeirinhos, né? Será educação, talvez, dentro de um barco, né? Ali andando no rio. Por quê? Porque tem que contemplar a diversidade, educação no campo, tantas experiências interessantes, né? Do MST, os sem terrinhas. Se não fosse o grande preconceito que existe, incentivado, claro, a gente reconheceria a importância fundamental do MST na educação das crianças. Essa experiência dos sem terrinhos, da escola, nas comunidades do movimento dos sem terras, né? E mesmo algumas experiências também dos indígenas, né? Contemplando a sua diversidade, o seu modo de vida, que é outro, né? Então, é uma escola que respeita tudo isso. Então, é uma escola que dialoga, mas tem que ser de boa qualidade, tem que ser laica, tem que ser gratuita. Para isso, a gente precisa de investimento. Por isso, mesmo que a gente esteja dentro de um pandemônio, a gente comemora, na medida do possível, a aprovação do Fundeb, porque senão seria pior. Senão a gente estaria, quer dizer, a gente está evitando que o Brasil seja transformado em terra arrasada. Pequenos gestos, pequenas conquistas, nesse momento, né, tem que ser comemorada. Cada vida salva tem que ser comemorada. O que não deve nos fazer esquecer de que milhares do absurdo que está acontecendo na saúde pública. Mas a gente tem que comemorar cada vida que salva, que é salva, sabendo que não podemos parar por aí. Muito obrigado. Estou imensamente feliz de ter passado esse tempo com todo mundo. Com a Lígia, com a Alessandra, com a Fernanda aí nos bastidores, e com os amigos, né, que estão nos vendo e interagindo com a gente. E os outros que vão ver depois, né? Que a live fica na internet, não é isso? Exatamente. É um momento mesmo da gente agradecer pessoas que trabalham nos bastidores, como a Fernanda, né, que Sim. com muito pouco tempo conseguiram fazer, né, conseguiu fazer um movimento de integração nosso, né? Muito importante também a atuação da equipe do SEDECA, né, que vem também lutando tanto tempo, né, pela defesa dos direitos e a garantia dos direitos, né, das crianças e adolescentes, e também das famílias, porque a gente inclui, né, a gente olha para a comunidade. Agradecer aos nossos parceiros, porque a gente precisa dessa força, né, para caminhar, os associados, né, que são tão importantes como representantes, né, os pilares, né, a gente precisa honrar, né, toda essa potência, né,
E dizer que a gente sai desse nosso encontro mais sonhadores, eu acho, né? Ainda que olhando para a realidade, porque a gente não precisa olhar só para a relação com base no que é certo e errado, a gente pode olhar para o que é peculiar de cada um, né? Nessa relação, a gente aprender com o que é importante para cada um. O ser humano é potente nesse sentido. Então, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui, por poder ouvir e aprender. Né? Hã? E viva Paulo Freire. Muito, muito. Ele foi citado, né? Ele foi honrado também. Paulo assim Freire, como Darcy Ribeiro. Sim, Macarenco, que a professora trouxe, que mesmo com todas as polêmicas, né? Enfim. Não, mas é uma experiência interessantíssima de Macarenco. Exatamente. Eu acho que é muito importante o Antônio Carlos, nosso ex-colega de luta, professor Antônio Carlos, a aprovação do ECA, porque eu estive nessa parte também, ele citava muito Macarenco. Tá certo. É isso. Então, gratidão, que a gente possa se ver novamente, que a gente possa usufruir ainda desses resultados e promover ainda mais crescimento nosso, né? Nessa rede potente. Muito obrigada a todos, o agradecimento do SEDECA a todos que fizeram e tiveram uma qualidade de presença importante hoje nesse tema. Até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, Alessandra, Lígia, Obrigada a vocês também, todos. A Fernanda que está lá escondidinha. Fernandinha também que está ajudando a gente. Então tá. Fernanda. Até logo.